tudo bem? Vamos mais um episódio sobre meditação, daqui da TVO. Sou a Silvia Starling, terapeuta tântrica, e hoje resolvi trazer um pouco sobre o que o Osho fala sobre meditação. Nos episódios passados, eu vim falando e relatando experiências que eu já vivi na minha vida que me fazem trazer esse estado meditativo, essas experiências, e eu uso isso como possibilidades de transformação de situações do meu cotidiano. Eu já sou uma mente um pouco mais meditativa. Não sou perfeita, só um pouco mais. E aí a gente vê como a gente usa essa experiência do nosso dia a dia de maneira meditativa. Por isso eu vim trazendo alguns relatos desse meu cotidiano, algumas coisas que eu vivenciei. Não sei se você sabe, mas Osho, na realidade, ele não escreveu nenhum livro. Tem alguns livros dele, são trocas de cartas que foram publicadas. Mas os livros todos que vocês veem com o Osho como autor, são palestras transcritas. E aí ele figura como o autor, porque são falas deles. Hoje eu peguei um trecho desses livros também, E aí ele fala sobre a meditação. E ele fala que a meditação possui todo o espaço, a existência inteira. E está tudo à sua disposição. Você é um mero observador. Pode observar toda a cena, detalhes. Às vezes um detalhe foca mais do que o outro, mas você pode observar tudo. Não é preciso esforço para se concentrar em uma coisa. É um estado de presença diante da coisa, E até para contemplar uma natureza, alguma coisa ali, você pode estar nesse estado meditativo. Você não está fazendo nada, está apenas observando, E observando aqui agora, E isso é um jeito. Não é ciência, não é arte, não é trabalho, é simplesmente um jeito. Você precisa, então, brincar um pouco mais com isso. Muita gente me fala, eu não consigo parar para meditar. Brinca com essa sensação. Por exemplo, sentado no banheiro, sem fazer nada. Brinca com a ideia de que você não está fazendo nada. Relaxa quanto a isso. Um dia você se surpreenderá. De tanto brincar com a ideia, ela acaba acontecendo. E aí, se você vai aprender o caminho, Pode ser que demore um tempo, pode ser que um dia, 2 dias, 3 meses, 6 meses, não sei, depende muito de você. Pois é algo que está acontecendo na sua natureza, você está provocando isso. Basta esperar o momento certo. E como você não pode saber qual é esse momento certo, continue, brinque com a ideia, relaxe em termos disso. Essa ideia do lila, do brincar, ela é muito legal, porque ela nos faz aproveitar o tempo livre. E ela nos faz sair daquele modo que a gente opera, de que está sempre tendo que pensar alguma coisa. É uma coisa assim, provavelmente quando a gente está deitado na cama e perde o sono, o sono não vem. Brinque com essa ideia, Por que ficar preocupado com o sono? Quanto mais você preocupa com o sono, menos ele aparece, porque você está usando a sua mente. Relaxa, brinque com isso. Ele virá e quando vier, você às vezes nem percebe que você adormeceu. Não há nada que você possa fazer a respeito, você simplesmente apaga. Você tem esse tempo, aproveite. Você não precisa sentar em posição de lótus. É importante a coluna estar reta, sim, mas não precisa daquele esforço todo. Esse é um esforço, esse é uma posição que é muito comum para o indiano, mas não é comum para a gente. Então não se torture. Se você começou a se torturar para alguma coisa, é sinal de que você está fora do estado meditativo. Se você gosta de sentar em posição de lótus, ok. Então faça isso. Nenhuma postura especial é necessária. Nenhum tempo especial é necessário. Basta que você esteja relaxado e querendo se divertir.
Se nada acontecer, não importa, não se sinta mal com isso. Respeite seu tempo, como eu falei há pouco tempo, né? Pois garanto a você que algo acontecerá, ou hoje, ou amanhã, não importa, não entra nessa questão, já estou aqui, não consigo. Não entra nessa cobrança de você para você estar no estado meditativo. O estado meditativo é você conseguir se relaxar. Sempre que você conseguir se sentir relaxado, sempre que não estiver tenso, brinque com essa ideia da meditação. É assim que você vai transformando a sua mente numa mente mais meditativa. Fique em silêncio, centrado em você mesmo, e um dia algo acontecerá. Dizem, né, a gente vê muito assim que a gente tem que agarrar as oportunidades, né? Pois o Osho diz o contrário disso. Continue aberto à possibilidade. Continue aberto à meditação. E quando o momento chegar, quando você estiver relaxado o suficiente e aberto a essa experiência, a meditação então irá agarrá-lo. É engraçado isso, né? Porque é mais ou menos assim mesmo. Enquanto a gente quer, não acontece. E quando ela te agarrar, você vai ver que é muito mais fácil, em vários momentos do dia, você entrar num estado meditativo. Pare de pensar. E isso é difícil, né? A gente entende, mas essa ideia de que a meditação é parar de pensar, significa apenas não faça nada. Sente-se e deixe que os pensamentos vão se acomodando. Ele tem uma fala que eu acho muito engraçada, assim, muito interessante, que ele fala que a mente é tagarela, né? Então, quando você consegue sentar em algum lugar, ou numa posição de lótus, ou num lugar silencioso, sem fazer nada, relaxado, solto, sem esforço, sem ir a lugar nenhum com essa sua mente, você está num processo, numa mente meditativa. É como se você estivesse dormindo acordado. Você está acordado, mas está relaxado. Mas todo o seu corpo está caindo num sono, mas é num sono acordado. Você permanecerá alerta dentro, mas todo o corpo se move para o relaxamento profundo. Na época que eu fiz karatê, era muito isso, né? Se perceba na profundidade. Cada vez mais você afunda mais nesse estado de relaxamento. Aí, assim, como eu disse, a primeira coisa que a gente precisa entender a respeito da mente é que é uma tagarelice constante. É muito difícil a gente conseguir perceber que a gente não está pensando em nada. Quer você esteja falando ou não, ela continua lá. E isso provoca muita ansiedade. Quer você acordado ou adormecido, a conversa interna continua como uma espécie de ruído. Eu fico associando assim, pessoas que às vezes têm um zumbido no ouvido, que é permanente. A mente da gente é esse zumbido no ouvido da gente, está lá constante. Eu não tenho zumbido no ouvido, mas eu escuto falar, tá? Então, mesmo quando você trabalha, você está dirigindo, você está caminhando, a tagarelice está lá, ela está sempre constante. Os pensamentos invadem a sua mente o tempo inteiro, né? E esse falatório interno puder ser silenciado, mesmo que durante um único instante, você terá uma breve visão do que é não mente. Esse é o objetivo da meditação. Essa é a essência da meditação, a não mente. O estado não mente é um estado correto e natural. Tá? Ele é possível, a gente acredita que não, mas porque a gente está nessa loucura desenfreada, mas é possível. Mas às vezes você não vai conseguir assim, isso é uma coisa que vai acontecendo. Você viveu de acordo com alguns padrões até agora.
Você não deseja mudar isso? Você pensou de uma certa forma até agora. Você se questiona com isso? Você acha que seu pensamento é correto? Você não deseja obter algumas novas visões sobre o seu ser? Então fique alerta. Não ouça a mente. Deixa ela tagarelar que seja. Entra num estado de relaxamento e com isso você vai conseguir fazer a sua diferença. Essa fala que eu fiz até agora, ela tá mais ou menos, né? Eu fiz algumas alterações, não estou aqui decorada nem lida, no livro Aprender a Silenciar a Mente. O Osho, ele faz muito isso, ele brinca muito com essas palavras o tempo inteiro, né? Ele tem uma forma muito clara de fazer. Quando eu comecei a ler os livros do Osho, eu tinha muito uma certa irritação pela maneira como ele constrói essa fala, porque uma coisa é uma fala escrita, né? Quando você vai escrever um livro, você tem que ter uma coerência dessa leitura. Outra coisa é você transcrever uma fala, o pensamento viaja muito, né? E no início eu tive muita dificuldade de ler os livros do Osho, muito em função disso, porque a minha mente era tagarela até dizer chega. Continua tagarela? Continua. Mas eu consigo, às vezes, silenciar, eu consigo sair dessa falação toda, né? Principalmente porque eu não fico me culpando se eu conseguir ou não. Eu simplesmente respeito o meu tempo. Tudo vai depender do quão relaxada eu vou estar para conseguir fazer. Eu tenho uma amiga que ela estava passando por uma fase com dificuldade de dormir, né, de sono, e irritada com isso, porque acorda cansada, não tem energia para o dia, faz exercício assim constantemente, mas sentia muito sem energia. E aí ela falando sobre tomar chá, na cabeça dela, tomar chá era aquela coisa bem inglesa, né? Apesar do meu sobrenome ser dessa origem, a gente não é muito assim. Mas é de sentar e tomar chá, aquele chá inglês, 5 horas da tarde, aquela coisa. Eu falei assim, para de pensar nisso. Você está ali preparando o seu lanche, o seu jantar, alguma coisa. Do mesmo jeito que você pode estar ali com um copo de água para poder beber, põe um chá ali. Se gosta de gelado, põe gelado. Se gosta de quente, põe quente. Se gosta de morno, põe morno. E à medida que você vai lá mexendo as panelas, vai bebendo, vai bebericando. Como a gente às vezes faz quando a gente toma um vinho e vai fazendo um jantar, vai fazendo um almoço. Seja lá o que for, use esse espaço, brinque com essas situações. Esse livro, esse trecho que eu trouxe aqui, que fala sobre essa questão do brincar, é muito nesse sentido. A gente tem muitas concepções sociais enraigadas na gente e que às vezes a gente precisa mudar isso, a gente precisa fazer essas alterações, né? E brinque com isso, não tem que sentar e preparar o horário do chá, alguma coisa, né? Você quer ir dormir, quer tomar uns chazinhos ali mais relaxantes para você se permitir entregar o sono e tudo, comece a usar ele nessa preparação de alguma coisa que você está fazendo durante o dia, né? Às vezes eu estou aqui estudando, às vezes eu tenho uma xicrinha de chá, eu gosto muito de água, né? Eu bebo muita água durante o dia. Então, eu sempre tenho minha garrafinha de água, mas pode ser uma xícara de chá, pode ser alguma coisa nesse sentido, né? E chamando o GABA da gente, vai entardecendo, então, principalmente quando eu estou muito agitada. Hoje é um dia disso, né? Muita coisa para fazer. É um dia que eu vou me dedicar mais a esse processo. Então, assim, é ser um observador do que está acontecendo, é não fazer as coisas só por fazer, né? Só por um ritmo. Cai em si, presta atenção, veja como você está, veja como está o seu dia, veja o que você tem que fazer e tudo, que você consegue se organizar para que tenha uma noite melhor, nesse caso do sono, né? E brinque com essa meditação, brinque com essa palavra, não coloque, não encha de tem que ser assim, tem que ser assado, de
formalidades para essa palavra. Relaxe enquanto ela. O estado meditativo é um estado relaxado. Comente alguma coisa aqui que vocês queiram, alguma pergunta sobre isso que o Osho falou, se achou interessante trazer também a parte teórica, né? Estou aqui à disposição de vocês, tá? Beijinhos e até o próximo episódio.